Hoje nós vamos encerrar o nosso terceiro módulo de Cristologia. Então hoje é a nossa última aula, né? Tivemos 5 aulas dentro desse módulo. Você que faltou uma aula, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo para você receber o certificado. Nosso próximo módulo, o quarto módulo, nós vamos mudar algumas coisinhas. Ia ser apenas 2 aulas, nós íamos falar sobre pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo. Seria apenas 2 aulas. Por ser apenas 2, achamos por bem vincular ao próximo módulo. Então, o próximo módulo, que seria só pneumatologia, nós vamos juntá-lo, né, com o qual seria o módulo 5. Então, o módulo 4 vai ficar pneumatologia, antropologia e hamartiologia. Então, a doutrina do Espírito Santo sobre o homem e sobre o pecado. Vão totalizar 8 aulas. Isso significa que pode ter 2 faltas, tá bom? Então, no próximo módulo, que serão 8 aulas, se não me falha a memória, eu acho que é 8. Se for 8, então vai poder ter até 2 faltas, tá bom? Então, achei por bem fazer essa junção, então repassando aqui aos irmãos, tá bom? Então hoje é a última aula, semana que vem, se Deus assim permitir, começaremos um novo assunto sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre revelação messiânica no Antigo Testamento. Então esse é o nosso tema. Esse é um assunto muito extenso, é um assunto que poderíamos ficar anos falando sobre ele. Então essa aula, ela pretende ser introdutória para familiarizar os irmãos com o assunto, com termos relacionados ao assunto, nós vamos destacar a importância do assunto, né? Vamos tratar sobre as aparições, né, de Jesus, da sua obra, nas páginas do Antigo Testamento, a importância disso, mas também os irmãos vão perceber a abrangência disso, né, como isso é maior do que talvez os irmãos imaginem a princípio. Então esse vai ser o foco da nossa aula, revelação messiânica nas páginas do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos lá. Então, a base do nosso estudo, o texto base, são as palavras de Jesus registradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 27 e 44. Eu vou projetar o texto aqui. É quando Jesus já tinha ressuscitado, estava com o corpo ressurreto, o corpo glorificado, e estava falando com os discípulos no caminho de Emaús. Então, ele fala o seguinte trecho: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando Jesus fala lei de Moisés, profetas e salmos, isso é um resumo do Antigo Testamento. Então, a lei seria a Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas estaria dividido em 2 partes. Os profetas anteriores, que é uma referência ao período ali de Josué até o livro de Crônicas. Então esse intervalo, Josué, Juízes, o período da monarquia no Reino Unido, né? Então esse período seria o dos profetas anteriores. E os profetas posteriores, que engloba já os profetas maiores, né, os profetas menores. Então seria o resumo, e os salmos, que são os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esse é um resumo do Antigo Testamento nas palavras de Jesus. Então Jesus, conversando com aqueles discípulos, deu uma aula como jamais alguém vai conseguir dar, de revelação messiânica no Antigo Testamento. Jesus dando esse intensivão, né, para aqueles discípulos ao longo do caminho, falando sobre o que dele constava nas páginas do Antigo Testamento, tanto na lei, nos profetas, como nos livros
poéticos, né, os salmos. Então essa é a base do nosso estudo, está aí na colinha de vocês. O conceito messiânico. Então, para a gente introduzir esse assunto, vamos entender um pouco o que significa essa palavra, né, messiânica, messiânico. O que isso, qual que é a raiz, né, desse termo, qual a origem desse termo, para nós conseguirmos compreender um pouco mais o que vem adiante, tá bom? Então, o conceito messiânico. A palavra Messias é uma palavra hebraica, significa ungido. É o equivalente de Cristo, que no grego possui o mesmo significado, ungido. Então, se você não sabia, é Messias, né, que às vezes até no Novo Testamento se refere a um termo hebraico usado no Antigo Testamento, que significa ungido, assim como Cristo também significa ungido, só que em grego. O termo vem do verbo matzah, que significa ungir, prática comum encontrada nas páginas do Antigo Testamento. O ato de ungir era feito em pães e até mesmo em escudos e sempre envolvia o óleo em seu processo. Porém, ele possuía um uso cerimonial que carregava consigo o significado de separar algo ou alguém para um uso específico. Então, esse verbo matzah, no hebraico, ele não era só usado para ungir pessoas, mas era também usado para se referir a, por exemplo, quando a pessoa ia fazer um pão, ela ungia o pão com óleo. Então o termo daí não é traduzido como ungir para o português, é traduzido como amassar o pão com o óleo, né, na preparação do pão. Então esse vem do mesmo verbo, né? Então, por exemplo, no preparo de pães era usado essa questão de ungir com óleo, né? No caso seria amassar por fricção. Era passado nos escudos dos soldados o óleo e se refere a esse mesmo verbo. No caso dos escudos, tem toda uma questão de manutenção, né, de durabilidade do material, do escudo. Então, eram ungidos vários utensílios, mas existia um uso, como a gente disse, cerimonial na questão da unção. E quando era usado, a unção era feita no quesito cerimonial, a intenção era realmente consagrar um utensílio ou uma pessoa para uso do Senhor. Tá? Então, quando Moisés ali recebeu a ordem de fazer o tabernáculo, ele ungiu os acessórios, né, as coisas que constavam ali dentro do tabernáculo, os objetos, uma ideia de consagrá-los para o Senhor. Então, nesse quesito, né, cerimonial, tinha essa intenção por detrás da questão de ungir. Então, era usado tanto para coisas comuns do dia a dia, mas também para um uso específico de consagração, um uso cerimonial, que é o nosso foco aqui quando a gente fala de unção, tá bom? No caso de pessoas, elas eram ungidas com a finalidade de se tornarem rei, profeta ou sacerdote. Então, quando a unção se aplicava a pessoas para a sua consagração, seria a consagração dessas para um desses três ofícios, ou para a pessoa ser um profeta, um sacerdote ou rei. Tá? Então, eram os três ofícios que a pessoa era ungida para exercê-lo, algo que era comum nas páginas do Antigo Testamento. Todavia, quem era considerado o ungido do Senhor é a figura do rei. É ele que carrega consigo o uso direto e restrito do vocábulo Messias no período do Antigo Testamento, apesar do termo também ser aplicado às outras duas funções, como vimos. Então, na época que surgiu o reinado, especialmente ali na época de Saul, onde o povo pediu para Samuel: nós queremos um rei, assim como as outras nações, nós também queremos um rei que vai à nossa frente, enfim. Ali então se institui a monarquia, o rei, e Samuel unge a Saul. Então a figura do rei, ela ganhou esse status predominante do Messias. Então, quando se falava na época da monarquia, quem é o Messias? É o rei. Tá? Isso já vinha direto na cabeça do povo. Então, a figura real era a figura que estava atrelada à palavra Messias na época da monarquia. Tá bom? Apesar do ofício do profeta, do sacerdote também serem ungidos, a figura do rei é aquela que estava com
mais próxima, né, mais latente a palavra ao termo Messias. Você vê isso na questão, por exemplo, quando Davi está perseguindo a Saul, né, e por 2 ocasiões Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele diz ali, olha, longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então existia uma reverência, um respeito, de que se fizessem mal contra o ungido do Senhor, era a mesma coisa que levantar a mão contra o Senhor. Então você vê isso nas palavras de Davi, todo o temor, o respeito que era colocado sobre a figura do rei, né, a partir da questão dele ser ungido do Senhor. O ato de ungir indicava 4 intenções. Então, resumindo, quando uma pessoa era ungida, o que isso significava? Então, 4 intenções para resumir o que significa ungir alguém para exercer ou a questão sacerdotal, profética ou real. Então, o ato de ungir indicava 4 intenções. Primeiro, apontar ou eleger, então seria para destacar aquele a quem o Senhor escolheu, aquele a quem o Senhor elegeu. Também significava separar, como a gente disse, né, ou consagrar. Consagrar tem essa ideia de separar do uso comum para um uso específico, dedicado ao Senhor. Então, o termo consagrar e santificar, eles caminham juntos. A ideia de separar para ser usado pelo Senhor. Terceiro, ordenar ou atribuir autoridade. Então, a unção dava à pessoa uma autoridade sobre os demais. Isso estava vinculado à questão de ser ungido. E, por fim, qualifica ou equipa para o ofício. Isso tem a ver com o recebimento do Espírito Santo. As pessoas que eram ungidas, elas recebiam o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo ia capacitá-las para desempenharem esse ofício. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente vai ver mais isso a partir do próximo módulo, mas apenas para mencionar, o ministério do Espírito era diferente de como é hoje. No Antigo Testamento, o Espírito, ele entrava na pessoa para capacitá-la para uma função específica, e depois ele saía, ele não era permanente, como é hoje, né, quando nós nos convertemos. Então, ele estava vinculado à questão de qualificar e equipar alguém para desempenhar um determinado ofício, ao qual ele era ungido. Então, isso está atrelado aí ao item 4. Ao discorrer sobre revelação messiânica no Antigo Testamento, será destacado aspectos não somente utilizados ao sentido restrito do conceito, mas também ao mais abrangente, que está relacionado com a obra do Messias. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas apenas para introduzir, quando nós falamos o conceito messiânico no Antigo Testamento, toda palavra ela possui um campo de significados, um campo semântico. E quando a gente fala de um conceito, o conceito messiânico, ele tem um sentido que é mais específico, que é mais estrito, e tem uma significação um pouco mais abrangente. Então, no sentido estrito, ele toca a pessoa de Jesus, ao sentido abrangente, ele está relacionado à obra de Jesus. Tá? Depois a gente vai citar isso de novo, eu vou explicar com mais calma aos irmãos. O óleo para unção. Então, falando rapidamente do óleo, a gente acaba entrando nesse assunto, mas eu só vou passar rapidamente para os irmãos terem alguma direção nesse sentido. Né? Então, a pessoa era ungida, isso envolvia o derramamento de óleo sobre a cabeça do indivíduo. Né? Então, por que óleo? O que isso significa? Então, de forma geral, os textos do Antigo Testamento revelam que o óleo sempre representa o positivo, não o negativo, o bom, não o mal, o forte, não o fraco, o que cura, não o que destrói, o que capacita, não o que restringe, a riqueza, não a pobreza, e a bênção do pacto, não as suas maldições. O óleo ele sempre está vinculado a aspectos positivos na Bíblia, é um estudo interessante para se fazer. Ele era sinônimo de prosperidade, era uma especiaria cara, era vendido para pagar, a pessoa pagava grande quantia nisso.
O óleo era usado até como recompensa para os soldados numa batalha. Salomão presenteou um outro rei com óleo. Então, o óleo era usado ali na cura de ferimentos, aspecto medicinal do óleo também. Então, tem N resultados, N situações em que sempre o óleo ele está vinculado com o aspecto de prosperidade, de cura, da presença de Deus, né? O óleo que é derramado, que significa a própria presença de Deus. Por isso que ele é atrelado ao seu significado, a questão divina, porque ele é o resumo de tudo aquilo que é positivo. Por isso que a gente fala que o óleo significa em si a presença de Deus, por esse conjunto, essa gama de significação positiva. Então ele representa a presença de Deus, tá? Então essa é a ideia por detrás do óleo e por que o óleo é usado na questão da unção. Sua aplicação era feita por derramamento, no caso de pessoas, e em alguns casos por aspersão. Então quando Moisés ali unge os utensílios do tabernáculo, ele asperge o óleo sobre eles, né? Joga então gotículas assim, né? Sobre os utensílios. E em outros ainda por fricção, como nós falamos, né? Esfrega assim no escudo, nesses usos mais comuns, né? Nos alimentos, no preparo de pães. Então tinha essa outra forma de se ungir, né? Que seria amassar, friccionar. Vamos falar um pouco sobre a tipologia. Então, quando a gente vai olhar nas páginas do Antigo Testamento a respeito da pessoa de Jesus, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está tipificando um objeto, uma pessoa, algo, estabelecendo uma conexão desse determinado objeto, pessoa, enfim, ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus está sendo tipificado ali nas páginas do Antigo Testamento. Existe uma simbologia de Jesus, da sua obra, nas páginas do Antigo Testamento. Então, como que a gente faz essa simbologia, essa tipologia, né, que é também chamada assim? Então, um pouco sobre isso. Quando nós estudamos o conceito messiânico presente nas páginas do Antigo Testamento, precisamos entender, nos conscientizarmos de alguns aspectos. Então, quero destacar eles para vocês. Primeiro, tudo que relacionamos com Cristo são apenas sombras da sua perfeita realidade. Isto é, todos os símbolos e ou tipologias de Cristo são inferiores em termos revelacionais e em seus próprios efeitos. Cristo é a plena revelação de Deus e a plenitude de toda a revelação. Então, quando a gente estabelece esse parâmetro, essa simbologia de Cristo com algo do Antigo Testamento, tem que ficar uma coisa muito clara. Cristo é sempre superior em todos os aspectos daquilo que o tipifica. Tá bom? Então, quando a gente compara uma pessoa do Antigo Testamento ao Senhor Jesus, de maneira alguma a gente está dizendo que alguém é comparável ao Senhor Jesus. A gente só estabelece uma conexão, tá, entre aquela pessoa, no caso, e ao Senhor Jesus. Mas aquela pessoa, aquele objeto, ou esse algo que nós encontramos, ele é sempre uma sombra. Ele é apenas um símbolo da perfeita realidade, da perfeita revelação que é o Senhor Jesus. Tá bom? Então, pensa assim, Deus se revelou aos homens de muitas maneiras, né? Até o texto de Hebreus fala isso. Deus, desde quando Ele criou o universo, Ele está se revelando com o homem, revelando sobre o seu caráter, sobre a sua obra, de muitas formas, ao se relacionar com o homem, principalmente através de pactos, através de aparições. Então, Ele está se revelando constantemente para o homem. Cristo é chamado a perfeita revelação de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1 vai dizer isso, né? Ele habita nele a plenitude da divindade. Colossenses vai dizer isso. Efésios 1 vai dizer que aprove a Deus fizesse convergir em Cristo Jesus todas as coisas.
Então, Cristo é o ápice, é o topo da revelação. Tá? Ele que revela com a clareza maior quem Deus é. Não existe nada em termos revelacionais que expressam quem Deus é como Jesus o faz. Tá? Por isso que tudo aquilo que revela sobre Deus nas páginas do Antigo Testamento são apenas sombras da revelação de Deus perfeita, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Então, sempre guardem isso. Nós usamos esse termo, né, sombra, para dizer que a sombra nada mais é do que uma manifestação daquilo que é real. Né? Então, por isso que a gente usa esse termo. São sombras, são símbolos. 2. Então aqui nós voltamos no assunto. Né? O conceito messiânico no Antigo Testamento pode ser aplicado de forma estrita. Então quando a gente se refere a uma significação mais específica, mais estrita, a gente está relacionando isso à pessoa de Jesus diretamente. Ou seja, é quando a gente acha uma pessoa no Antigo Testamento, e tem que ser uma pessoa, que de alguma forma nós a podemos relacionar com quem Jesus é. Isso se aplica principalmente aos 3 ofícios. Lembra, quais eram os ofícios que eram ungidos no Antigo Testamento? O profeta, o sacerdote e o rei. Né? Cristo é a plena manifestação desses 3 ofícios. Cristo é o profeta perfeito, Ele é o sacerdote perfeito, Ele é o rei perfeito. Então, quando nós encontramos uma pessoa sacerdotal, profética ou real nas páginas do Antigo Testamento, há uma possibilidade de conectá-la diretamente, estritamente, a quem Jesus é. Tá bom? Então essa conexão mais estrita e específica é feita através de uma pessoa sacerdotal, profética ou real nas páginas do Antigo Testamento. Só que é possível, se fosse só isso, as revelações messiânicas seriam bem menores. Existe também aquela que nós chamamos no texto a forma mais abrangente, como eu estava explicando aos irmãos. Existe uma comparação, uma simbologia que nós podemos fazer, que é um pouco mais abrangente, porque ela está relacionada não à pessoa de Jesus, mas à sua obra. O que Jesus veio fazer? Salvar, libertar, abençoar, curar, restabelecer, dar descanso, enfim. Então existem vários adjetivos, vários resultados da obra e do ministério de Jesus. E a partir desses nós podemos encontrar símbolos no Antigo Testamento. Entenderam o que eu quis dizer? Então você pode encontrar símbolos da pessoa de Jesus, que seria o sentido mais estrito, fechado do conceito messiânico, ou pode encontrar símbolos no Antigo Testamento da obra de Jesus, que é um pouco mais abrangente, você consegue encontrar um maior número a partir deste, tá bom? Que seria o conceito abrangente, né? A revelação abrangente do conceito messiânico. Então essa diferença é também importante. Terceiro, então tendo em vista o ponto 2, isso é, que tem o conceito mais restrito e mais abrangente, podemos extrair conceitos messiânicos, não apenas de pessoas, de seres pessoais do Antigo Testamento, como por exemplo o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor que aparece, ele é uma clara revelação de Jesus. Na verdade, nós o chamamos do Cristo pré-encarnado, porque diferente dos outros anjos, o anjo do Senhor recebe adoração, ele fala com uma autoridade divina com as pessoas. Então é um anjo distinto dos demais, tá? Por isso que nós encontramos uma série de fatores que o tornam um ser realmente divino. Então ele é o Filho pré-encarnado, esse anjo do Senhor, tá bom? Seria uma revelação do conceito messiânico de forma mais estrita, como nós falamos. Mas também nós podemos aplicar um conceito messiânico, já que existe esse sentido mais abrangente, que se refere à obra, nós também podemos aplicar a animais, por exemplo, o cordeiro pascual, a objetos, a serpente de bronze, de estruturas, o tabernáculo,
de eventos históricos como a Páscoa, de fenômenos climáticos, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, entre outros. Então, por causa de haver um ponto de contato mais abrangente, que está relacionado à obra de Jesus, nós podemos encontrar símbolos de Jesus, do Evangelho, não apenas em pessoas, mas animais, objetos, estruturas, eventos, enfim, percebe essa gama de simbologia nas páginas do Antigo Testamento. A origem do conceito. Então, qual é o ponto de partida para a gente estudar o conceito messiânico no Antigo Testamento? De onde surgiu isso? Então, vamos lá. O conceito messiânico tem como ponto de partida o conhecido proto-evangelho, mencionado em Gênesis 3,15. O que seria esse proto-evangelho? Na verdade, proto de primeiro, né? É uma maneira da gente se referir ao texto de Gênesis 3,15, para dizer que ele é como se fosse a primeira forma como o evangelho foi anunciada, né? Então, você vai entender o que eu quero dizer. Olha só o que diz. Deus falando aqui para a serpente, para o diabo, ali no jardim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, de certa maneira, a ideia de um Messias, a ideia de ungido, ele começa a partir desse texto. Surge a necessidade, o que acontece no jardim? O homem foi criado em perfeita comunhão com Deus, mas por causa da sua escolha de pecar, colocando assim uma inimizade entre o homem e Deus, levantou ali uma necessidade, porque agora o homem já não conseguia mais por si mesmo ter vida diante de Deus, ele havia caído no pecado. Então, dali surgiu uma necessidade. E quando surge essa necessidade, Deus, de forma graciosa, misericordiosa, Ele prontamente já coloca ali a promessa, cheia de esperança, de alguém que iria resolver o problema, a necessidade ali eterna do homem. Então ele diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então quando fala o descendente da mulher ferirá a cabeça do seu descendente, aqui que está dizendo? É Jesus destruindo as obras do diabo pela sua vinda, pelo seu ministério, pela sua obra na cruz. Então, João vai dizer na sua epístola que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para morrer na cruz e para nos salvar dos nossos pecados, e com isso, destruir aquele que tem poder sobre a morte, destruir a força da morte, enfim, dar o golpe na cabeça da serpente. Então, Cristo, a obra de Cristo, lá na frente, iria cumprir essa promessa, essa predição que Deus fez. Mas aqui também a gente vê uma coisa interessante. É estabelecido uma inimizade entre a descendência da serpente e entre a descendência da mulher. O que é isso? Quem que é a descendência da serpente? Então, a ideia é que o maligno, sendo o príncipe desse mundo, ele sempre vai levantar, de alguma forma, usar pessoas para pelejar contra o povo de Deus, que seria a descendência, seria a semente da mulher. Então tem aqui a semente da serpente e a semente da mulher. Então Adão e Eva têm Caim e Abel. Caim chama seu irmão, porque ele de alguma forma ficou com inveja da oferta que Abel havia oferecido, e Caim chama Abel para passear com ele e o mata. Então ali o diabo já estabelece uma semente para si. Se você for ver a continuidade do texto, você vai ver que Caim funda uma cidade, se não me engano,
Enoque, o nome da cidade, era o nome do seu filho, e ali começa uma série de perversões. Você vai ver o relato bíblico, né? Ali institui-se a poligamia, um sujeito chamado Lameque, tudo descendente de Caim, que seria essa semente da serpente, né? E por outro lado, começa a se invocar o nome do Senhor, com o filho que Deus dá no lugar de Abel, Adão e Eva, Sete, e ali começa a se buscar ao Senhor. E é interessante como, por muitas vezes ao longo da história, essas duas sementes se chocam uma com a outra, né? E há, de certa forma, o maligno se levantando contra Deus e contra seus propósitos. E isso chega a um nível que Deus fala: olha, tem tanto mal na terra que eu resolvi dar cabo do homem, mas acha-se um homem justo sobre a terra, Noé, né? Então, só estou dando alguns exemplos para os irmãos visualizarem, né? Então isso vai se desdobrando por toda a Bíblia. Então isso faz parte da questão do conceito messiânico, essa inimizade, essa divisão que vai então ser estabelecida entre a semente da serpente e a semente da mulher, né? Então isso está muito relacionado. Novamente, por quê? Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, as obras da serpente, da antiga serpente, né? Então isso encontra-se até um cumprimento, um fechamento ali com a obra de Jesus. Então esse versículo revela parte de um diálogo de Deus com a serpente, o diabo, no qual anuncia de forma ainda incipiente o seu plano eterno relacionado ao Filho, o conceito messiânico, né? Então ali é introduzido a primeira menção sobre um redentor, alguém que iria resolver o problema do homem, ainda incipiente, porque não estava tão claro isso, né? Deus havia feito a promessa, e o homem e a mulher teriam a confiança de que Deus iria dar um jeito. Deus tinha, Ele mesmo daria a solução do problema, viria dele. Então isso já era uma garantia que Deus estava dando, e cabia ao homem, a sua descendência, a partir daí, se apegar a essa promessa. Então essa promessa, esse proto-evangelho, esse primeiro anúncio do evangelho, ao longo do tempo, ele passa então a ganhar mais corpo, a tomar mais forma. Então aquilo que era algo incipiente, meio nebuloso, ele começa a ter mais revelação. Na aliança que ele faz, por exemplo, com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, através do seu descendente, da sua descendência. Paulo vai dizer lá em Gálatas que esse texto, o seu descendente, se refere a Cristo, ou seja, que por meio de Cristo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois ele faz aliança com Davi, falando: Davi, o seu trono jamais vai se apartar da terra, né? Você vai ter um trono perpétuo. Faz uma aliança com Davi, 2 Samuel 7. Ali uma clara referência ao reinado eterno de Cristo. Cristo que assenta no trono de Davi para reinar, a raiz de Davi, e assim vai. Deus vai estabelecendo, não só através de pactos, mas as suas manifestações. Esse conceito vai se ampliando. Aí vem os profetas que falam de forma ainda mais clara, né, sobre Jesus. Nós vemos Isaías 53 falando sobre Jesus. Parece que nós estamos vendo já o Evangelho, por causa da clareza das palavras de Isaías, né? Do servo sofredor, daquele que ia levar a nossa iniquidade, a nossa enfermidade sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Textos tão claros sobre Jesus e a sua obra. Então, esse conceito messiânico, ao longo das páginas do Antigo Testamento, ele vai crescendo na sua revelação, ele vai ficando mais claro, né, até se tornar como um sol, ou seja, até, enfim, vir Jesus, que é a plena revelação. Então, na plenitude dos tempos, Deus manda o seu Filho. Então, aquele mistério que estava oculto no Antigo Testamento se fez claro como o sol na encarnação do Filho. Então, existe essa ideia, essa progressão de revelação, até que chega então a plenitude da revelação, que é o Senhor Jesus.
Então, esse conceito introduzido em Gênesis 3,15 será progressivamente revelado ao longo da história. Com o progresso da sua revelação, através de alianças e profecias, sua mensagem vai se tornando cada vez mais clara, até chegar finalmente o momento da encarnação do Filho, como nós dissemos. Alguns outros exemplos, tem muitos exemplos para citar, mas então só para citar alguns exemplos de revelação messiânica. Então vamos lá. A Páscoa. A Páscoa foi um evento histórico que estava relacionado à saída, à libertação do povo de Deus da escravidão, das garras do faraó. Então um cordeiro perfeito para ser sacrificado, representa Cristo, O Cordeiro Pascual, ele é chamado assim por Paulo, o Cordeiro Pascual, fazendo uma referência ao Cordeiro que deveria ser selecionado na Páscoa, sem pecado, então, ou seja, a perfeição de Jesus, o sacrifício perfeito. O sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas que salva os primogênitos, representando o sangue de Jesus derramado na cruz, que salva todo aquele que nele crê. Percebe quantas conexões? O Cordeiro perfeito representa o perfeito sacrifício de Jesus. O sangue na porta, ou seja, a pessoa, a casa era poupada por causa do sangue. Então a nossa vida é redimida por causa do sangue precioso derramado sobre nós, naquela época derramado na porta. Então tem toda essa conexão. A própria Páscoa em si, então o povo estava escravo do cativeiro do Egito, das garras do faraó, e foi liberto pela ação de Deus. O que o Senhor Jesus fez? Nós estávamos cativos, escravos do pecado, nas garras do diabo, e Ele nos libertou através do Seu Filho. Então, a mesma alusão, estava de cativeiro, de prisão, e depois de libertação das algemas do pecado, das amarras do pecado, assim como foi a libertação do povo do Egito. Veja, é apenas sombras, não dá para comparar o que Jesus fez com aquilo que está representando, mas é dessa forma que nós fazemos a conexão. Então a Páscoa tem vários pontos de contatos com relação a Cristo e a sua obra. Esses são alguns exemplos, O tabernáculo significa literalmente a presença de Deus no meio do povo. Essa era a significação do tabernáculo. Deus ia habitar ali no meio do povo. Então, Cristo representa da mesma forma a presença de Deus no meio do seu povo. Então, existe essa comparação. O próprio Deus que veio até a terra se fazendo homem para habitar no meio do seu povo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então o tabernáculo tipifica a questão de Deus ser um Deus imanente, um Deus que ao mesmo tempo é grande, transcendente, Ele está tão acima de nós que nós não podemos vê-lo. Paulo fala, Ele habita em luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu ou jamais é capaz de ver, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, porque Ele se faz presente no meio do seu povo. Ele revelou essa imanência, esse aspecto do Deus presente no meio do seu povo, por exemplo, no tabernáculo no Antigo Testamento, e o fez de forma plena, se encarnando e habitando no meio do seu povo. Então, a conexão aqui do Deus Emanuel, o Deus conosco, no tabernáculo e depois em Cristo. A imagem da serpente de bronze levantada no deserto, para salvar das picadas das cobras, todo aquele que olhasse para ela. Então um evento, para variar, o povo estava reclamando no deserto, das coisas, da comida, enfim, aquela coisa que o povo sempre fazia. E Deus nessa ocasião ficou irado com o povo e mandou cobras, serpentes para matar o povo. Pessoas estavam morrendo ali como punição de Deus, sendo picadas por esses animais. Aí o povo clama, Moisés intercede, Deus tem misericórdia e levanta uma estátua, uma serpente de bronze, para quem olhasse para ela seria curado das feridas que as cobras estavam ali fazendo nos homens. Isso é uma conexão em Jesus. Como? Então, existem conexões que os próprios autores fazem de forma clara. Olha só, João vai dizer,
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ser levantado, aqui ele está falando da cruz, né? Então a pessoa era pregada, ainda deitada, e depois ela era levantada na cruz. Então essa é uma referência à crucificação, né, de Jesus, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, da mesma forma que a serpente foi levantada, assim também Cristo vai ser levantado. Da mesma forma como as pessoas olhavam para a serpente e criam na promessa de Deus, eram curadas, assim as pessoas que olham para Cristo e creem nele são curadas, são libertas, são salvas. Então, uma conexão que o próprio João faz aqui com um evento, né? No caso, um objeto, a serpente de bronze no Antigo Testamento. O próprio Moisés, ele é uma revelação estrita, fechada do conceito messiânico, porque nós vemos em Moisés aspectos proféticos, né, porque ele falava em nome do Senhor. Há um episódio que Deus vai dizer, olha, quando eu vou falar com um profeta, eu apareço para ele em sonhos, em enigmas. Não é assim com Moisés, porque com Moisés eu falo face a face. Ele coloca Moisés como acima de qualquer profeta. Ele coloca Moisés como o profeta, quem ele fala diretamente, face a face. O profeta dos profetas era Moisés. Ele também é um sacerdote, porque ele sempre intercede pelo povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Moisés foi chamado o homem mais manso que houve sobre a terra. Então, o que era o sacerdote? Ele fazia esse papel de interceder pelo povo, né, esse papel mediatório. Então, Senhor, tem misericórdia do seu povo, o Senhor está afligindo o seu povo, perdoa o seu povo. Comumente Moisés fazia isso, como na serpente de bronze, papel sacerdotal, de misericórdia, de compaixão. E o aspecto real, Moisés dirigia o povo, administrava o povo, ia à frente do povo. Apesar de Moisés não ter sido literalmente ungido, nós vemos o aspecto da unção sobre a sua vida e o papel dos 3 ofícios desempenhado por Moisés. Ele é uma clara revelação messiânica de Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Cristo sendo o perfeito profeta, sacerdote e rei, e Moisés tipificando o Senhor Jesus nesse sentido. Temos também a vida de Sansão, né, que de uma forma muito peculiar aponta para Cristo. Como Sansão aponta para Cristo, né? Juízes é marcado um período de rebeldia, até mesmo dos próprios juízes que Deus levantava. Como esse homem pode apontar para Jesus? Então, a sua morte teve um impacto maior na vida do povo do que qualquer ato ao longo da sua vida, pois através dela ele destruiu e matou muitíssimos filisteus, mais do que fez enquanto estava vivo, salvando o seu povo das garras do seu inimigo. Olha só como aponta para Jesus, né? Fez mais na morte do que ao longo da sua vida. Então Cristo, o ápice da sua primeira vinda, foi para morrer pelos pecados. Então existe esse paralelo com a vida de Sansão, que na sua morte fez mais do que ao longo da sua vida, né? Então, como Sansão, especialmente a morte de Sansão, aponta para Jesus. A morte de Cristo foi o objetivo da sua primeira vinda, né? 1 Timóteo 1,15 fala isso, pois através dela ele salvou o seu povo das garras do pecado. Então esse paralelo aí. Os próprios sacrifícios do Antigo Testamento são símbolos claros do sacrifício da obra do Senhor Jesus. Então esse é um aspecto bem claro, né, da revelação messiânica no Antigo Testamento. O sacrifício que a pessoa tinha que oferecer todo dia, semanalmente, anualmente, pelo pecado, pela culpa do pecado. Por que Deus aceitava aqueles sacrifícios? O autor aos Hebreus vai dizer, olha, sangue de bodes, de carneiros, não tem poder para perdoar pecados. Então Deus vai aceitar esse sacrifício por causa do sacrifício perfeito que viria um dia. Então Deus aceitava esse meio que ele estabeleceu em razão do perfeito sacrifício que viria lá na frente. Ou melhor dizendo, como fala João em Apocalipse, do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Razão pela qual Deus aceitava aqueles sacrifícios que eram temporários, né? Assim como a lei o era.
Então, na realidade, Deus aceitava tais sacrifícios, antigamente por causa do perfeito sacrifício de Cristo, que no tempo exato iria acontecer de uma vez por todas. Olha só o texto de Hebreus 10, do 1 ao 2. Ora, visto que a lei tem sombra, olha aqui a ideia de sombra trabalhada pelo próprio autor aos Hebreus. Hebreus vai escrever essa carta, o autor aos Hebreus vai escrever essa carta, ele está falando ali com o povo hebreu, como o próprio nome fala, mas judeus que estavam indo para o cristianismo, e eles estavam achando o cristianismo uma religião fraca. Por quê? O judeu estava acostumado com coisas palpáveis, visíveis, o tabernáculo, o sacrifício, o sacerdote, a roupa de sacerdote, coisas claras, o filactério, né, todos aqueles rituais. E de repente ele vem para o cristianismo, que de ritual só tem o batismo e a ceia. Não tem nada palpável e visível como tinha o judaísmo. Então ele fala, puxa, uma religião mais fraquinha, né, do que o judaísmo. E o autor aos Hebreus vai dizer, de forma alguma, ele vai mostrar a superioridade tanto da nova aliança, do cristianismo, como também do Cristo, com relação às coisas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, aqui ele vai dizer, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, né? Então, aquilo que Deus fez com Moisés, a lei que Deus revelou por meio de Moisés, era apenas uma sombra dos bens vindouros, aqui a nova aliança, Cristo, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, né, se fosse de fato um sacrifício perfeito, não era para ter cessado, porque então precisa continuar trazendo vez após vez? Então esse é o questionamento. É obviamente porque era apenas sombra, não a imagem real das coisas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Né? Amém. Deus então, isso é uma clara mostra de como o símbolo é apenas uma sombra, né? Um sacrifício do Antigo Testamento nem se comparam com o perfeito sacrifício de Jesus, mas é apenas uma sombra, um símbolo, tá bom? É dessa forma que nós fazemos as comparações. Para encerrar, nós vamos rapidamente falar sobre a unção no Novo Testamento, na época da igreja que nós estamos vivendo. Então, os irmãos devem ver pessoas ungindo, né, as outras pessoas pela TV, ouvem falar disso. Como fica isso daí, né? Então, vamos falar um pouco sobre a unção no Novo Testamento. Onde nós achamos nas páginas do Antigo Testamento? O Antigo Testamento fala que a lei passou. Então, como fica essa prática, né? Vamos lá. Uma vez que o crente, logo que crê no Evangelho, adquire habitação permanente do Espírito Santo, ele é considerado ungido. Então, lembra que eu disse que o ministério era diferente? No Novo Testamento, o Espírito Santo, quando nós cremos, ele vem habitar permanentemente em nós. É o selo do Espírito Santo. No Antigo Testamento era temporário na vida daqueles que eram ungidos, né, ou de algumas outras pessoas que Deus era do seu agrado, né, derramar do seu Espírito, mas era temporário. Então, esse conceito, né, de que os crentes são considerados ungidos é trabalhado pelo apóstolo João na sua primeira epístola. Olha só o que diz lá. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem é essa unção? É óbvio que uma referência ao Espírito Santo, que habita em nós, nos ensina, nos educa, nos aponta o caminho que devemos seguir. Então ele vai dizer que nós somos ungidos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, né? Algo que era um privilégio de poucos.
todos que creem em Jesus têm esse privilégio. E muitas vezes nós não damos a importância devida à habitação permanente do Espírito na nossa vida. Nós vamos ver, no próximo módulo, que o batismo com o Espírito Santo, ele não é uma segunda experiência depois da conversão. Pelo contrário, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo no mesmo momento. Tá? É assim que funciona. E isso é o que vai dizer para nós que nós somos ungidos. É isso que ele quer dizer com a nossa unção nos ensina. É daí que decorre o ensinamento do sacerdócio universal dos santos. Deus estabeleceu para si um reino de sacerdotes. Nós somos considerados sacerdotes de Deus. Né? Pessoas que vão guiar outras pessoas a Deus, embaixadores no nome de Deus. Então é interessante esse conceito, que decorre justamente dessa ideia. Então, olha só, o único que está acima dos demais, que possui o título do ungido do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento tinha o ungido do Senhor, era a figura do rei. No Novo Testamento, e muito acima do rei e dos outros ofícios, é o Senhor Jesus. Ele é o ungido, ele que está acima dos demais. Do resto, todos nós temos o mesmo nível. Não tem, um pastor não é maior do que ninguém, missionário não é maior que ninguém. Nós estamos, todos somos ungidos, né, diante da Bíblia, diante do Novo Testamento. Então, cabe aqui, né? Portanto, nenhum líder religioso pode usurpar para si o título, o ungido do Senhor, colocando-se no mesmo patamar de autoridade dos ungidos do Antigo Testamento, como profeta, rei e sacerdote, e principalmente o Senhor Jesus, né? Então, porque às vezes as pessoas, alguns pastores falam, eu sou ungido do Senhor, não sei o que tem, para que a palavra dele não possa ser questionada. E isso é um erro fazer isso, é um erro bíblico, e ele está usurpando uma posição que ele não tem. Tá? Então, essa apropriação do título de ungido do Senhor, ela é antibíblica, ninguém pode fazer isso. O ungido tem apenas um, que é o Senhor Jesus. Nós todos somos ungidos no mesmo sentido, temos o Espírito Santo e a nossa unção nos ensina. E isso, outra palavra de advertência, não significa que os pastores não merecem o respeito, honra e submissão. Muito pelo contrário, a palavra adverte quanto a isso. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o fato de um pastor não poder usurpar para si o líder do ungido do Senhor, não significa que os pastores não devem ser respeitados, tá bom? Então, esse é outro extremo que às vezes nós vemos. Se por um extremo nós vemos pastores que se colocam em pé de igualdade do rei do Antigo Testamento, do profeta do Antigo Testamento, nós temos no outro lado irmãos que acham que pode tratar o pastor de qualquer forma. O pastor está numa posição de autoridade, assim como os presbíteros, diáconos, são líderes que Deus estabeleceu na igreja, devem ser respeitados pela sua posição de líder. Tá? Então, é necessário aqui esse equilíbrio bíblico para a gente lidar com essas coisas. Isso não significa que pastores, presbíteros e diáconos são mais importantes e superiores, de forma alguma. Assim nós vemos na família. O homem é líder, é cabeça do seu lar, mas não significa que ele é superior à sua mulher, que ele seja mais valioso, enfim. É a mesma igualdade, muda apenas a função. Como Deus demonstrou na própria Trindade, como nós estudamos, a Trindade econômica, as diferentes hierarquias dentro da própria Trindade, mas são o mesmo ser. E o texto de Tiago 5,14, então é o último texto para a gente encerrar. O que diz Tiago 5,14? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, esse é o único texto no Novo Testamento que apresenta essa prática no contexto da igreja. Há também Marcos 6,13, se não me engano, que fala dos apóstolos, dos 12 que Jesus enviou, e eles iam curando os doentes, iam também ungindo os doentes com óleo. Também há essa referência. Mas no contexto da igreja, nós vemos só essa referência de Tiago 5,
14. Então, como fica esse texto? Como nós lidamos com esse texto? E ainda possui pelo menos duas interpretações possíveis. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, rapidamente. A primeira é que a interpretação mais comum é que diz que a palavra traduzida por doente, então asteneo, significa de fato uma enfermidade física, né? Então o texto aqui, deixa eu voltar nele. Está alguém entre vós doente? Essa palavra no grego asteneo, ela tem pelo menos duas interpretações. Ela pode significar doença física e pode significar também fraqueza espiritual. Então, existe os dois usos da mesma palavra. O campo semântico dela abrange esses dois usos. Então, você vê mais ou menos os seus significados, de todos os seus usos no Novo Testamento, dividido. Metade dos usos é usado para doença física, metade dos seus usos é fraqueza espiritual, tá bom? Então ela fica meio dividido nos seus usos ao longo do Novo Testamento. A segunda interpretação, então, entende que a palavra astenel como fraco espiritualmente, e não como uma enfermidade física. Encontramos as duas situações no Novo Testamento, como eu já disse aos irmãos. Por essa razão, o contexto de Tiago ele é importante para a gente entender melhor como esse texto funciona. O versículo 15, o versículo seguinte, vai dizer: e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E como fica essa palavra enfermo? A palavra enfermo, kano, se encontra no mesmo impasse da outra. Também pode ser usado tanto para o sentido físico, né? Então enfermo, de enfermidade física, como alguém fatigado espiritualmente, como usa em Hebreus 12, versículo 3. Vos desmaieis na vossa alma. Então, esse uso também. Então, é o mesmo impasse, né? Então, se a gente fosse pegar o texto mesmo, né? Poderia ser como ele está traduzido. Deixa eu voltar aqui. Está alguém entre vós doente? Ou está alguém entre vós fraco? Poderia ser traduzido assim, a ideia de alguém fraco espiritualmente. Tá? Então pode ser as duas coisas aqui. O enfermo pode ser a oração de fé salvará o enfermo, ou a oração de fé salvará o desanimado, o prostrado espiritualmente. Então poderia ter essa ideia aqui também. E o Senhor o levantará. Então, o levantará pode ser qualquer um dos sentidos, né? De cura, mas também de ânimo espiritual. Levanta, ó tu que dormes, Paulo vai falar em Efésios. Essa ideia de levantar espiritualmente. A palavra enfermo, câminos, se encontra no mesmo impasse da outra. Pode ser tanto uma coisa como a outra. Todavia, o versículo fala de perdão de pecados, podendo sugerir, de fato, questão espiritual. Você vê que ele continua falando aqui. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, na verdade, esse texto é um impasse, né? Se ele está falando, de fato, de coisa física ou coisa espiritual. Então, eu só queria apresentar essas duas possíveis interpretações, tá? No caso de Marcos 6, ele é usado no sentido físico mesmo, doença física mesmo. De todo jeito, essa não é uma prática essencial e nem obrigatória. Você só vê esse uso, não vê mais ênfases nisso no Novo Testamento, né? Às vezes as pessoas dão tanta ênfase nessa prática, nós não vemos a mesma ênfase nas páginas do Novo Testamento. Você vê que mesmo usando o texto de Tiago, você vê que ele regula a prática para presbíteros, ou seja, para a liderança instituída na igreja. Não é qualquer pessoa que vai ungindo as outras com óleo, é para presbítero. Então, se for fazer, tem que seguir essas recomendações, né? O poder, outro fato importante, o poder nunca está no óleo, mas no Deus que ouve a oração de fé do seu povo. A IPB, por uma questão de ordem, achou por bem censurar essa prática, uma vez que seu uso estava trazendo bem mais dúvidas e contendas do que de fato benefício. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela achou melhor parar o uso dessa prática. Então, tinha igrejas que faziam, tinha igrejas que não faziam, então era bem dividido assim a IPB, né? Aí, diante do Supremo Concílio, houve a decisão de interromper essa prática. Por quê? Uma questão de ordem. Não era errado fazer, mas
contexto brasileiro, as pessoas dão muita ênfase no símbolo, né? A água benzida, o paninho com suor santo, todas essas coisas. As pessoas se apegam, né, nos símbolos e esquecem de se apegar, na verdade, o que ele representa, que é o mais importante. Então, por uma questão de ordem e de muita bagunça que estava acontecendo, achou por bem parar essa prática, uma vez que ela não é obrigatória e não é essencial, né? Uma vez que o poder não está no óleo, e sim em Deus. Então, apenas um parecer de como isso é aplicado na nossa igreja, na IPB. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Foi uma aula introdutória para resumir um pouco do tema, para os irmãos saberem tudo o que ele abrange e para despertar os irmãos para se interessar pelo assunto, estudarem mais em casa. O conteúdo é grande, tem muita coisa boa para estudar. Tá bom? Vamos ficar em pé para nós orarmos?